Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade aí ao ensino, né, de avivamento. Nós vamos estar falando, pelo menos para mim, né, eu não sei para os irmãos, mas nós vamos falar do avivamento mais difícil que existe, que é o avivamento pessoal. Porque o avivamento coletivo vai inflamando. Agora, o avivamento pessoal, ele é, já diz tudo, né? Pessoal. Amém? Salmo 63, nós vamos ler ele como base, mas nós vamos meditar um pouquinho em alguns versículos da Bíblia. Amém? Amém. Salmo 63, de 1 ao 8. Aleluia, Senhor. Todo mundo encontrou? Amém. Diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das Tuas asas me regozijarei. A minha alma Te segue de perto, e a Tua destra me sustenta. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra é santa, é poderosa e é digna, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O Senhor, ó Pai, tem no Senhor trazido, Senhor, à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança, porque nós sabemos, Senhor, que nada, Senhor, nada do que nós fizermos será suficientemente bom para agradar a Tua presença, Senhor, em nossa própria razão. Senhor, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos deu condições de estar louvando o Teu nome. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos chamou para algo maior. Se nós estamos aqui, é que o Senhor é conosco e é com essa igreja. Por isso, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti, em nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que nós já tratamos, né? Semana passada, Carol tratou do Pentecostes, né? Chegou ao Brasil, né? E se espalhou aí por toda a nação, né? Já falamos um pouco da vida de Estevão, né? Carol ministrou, já falamos de alguns assuntos, e hoje nós vamos falar de um assunto que, quando a gente fala de avivamento, a gente tem que levar para o nosso pessoal, porque muitas vezes nós, como igreja, nós estamos esperando a pessoa do nosso lado ser avivada. Uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos assim: quantas vezes nós já fomos na casa de Deus, dizendo assim, saindo da nossa casa dizendo assim: Deus, levanta um profeta e venha falar comigo. Quantos de nós já fizemos isso? Eu já fiz. Se você nunca fez, bem-aventurados sois vós, né? Mas por quê? Porque nós achamos que Deus vai falar conosco através de uma outra pessoa, através de algo, que se aquela irmã lá, que ela profetiza, se ela se levantar e vir falar comigo, eu vou ficar todo feliz, né? É verdade, ficamos mesmo. Mas por que ao invés de nós dissermos, Deus, levanta um profeta para falar comigo, e nós disséssemos assim: Deus, vem falar comigo.
Ou será que Deus continua? Deus só fala com A, B ou C, ou Deus fala com todos? Deus não faz exceção de pessoas. Então, ao invés de nós chegarmos na igreja com a intenção de que alguém venha nos falar, vai falar algo de Deus, por que nós falamos, Deus, fala o Senhor comigo? Porque nós, muitas vezes, nós somos que nem aquele povo de Israel. Quando Moisés subia no monte, todo mundo ficava impressionado. Você quer ver uma coisa que crente gosta? É de ver Deus se manifestar. Oh, como crente fica feliz. Mas desde que não seja com ele, seja com o pastor. Porque se for comigo eu vou ter que pagar preço. Então usa o pastor e eu fico de boa. Usa o obreiro, eu fico de boa. Usa a irmã ali do ciclo de oração, eu fico de boa. Se você ler o texto nas entrelinhas lá de quando o povo de Moisés descia do monte, o que o povo falava para Moisés? Moisés, sobe você, fala com Deus e traz para nós. Olha que conforto. Coisa gostosa, hein? Deus, usa Moisés, fala com ele. Se tiver alguma coisa errada, corrige ele. Se tiver ruim, fala com ele. E ele? Aí ele traz para nós. A gente fica aqui, churrasquinho, tomando um suco de tamarim, geladinho, debaixo da palmeira, esperando Deus, Moisés, vir falar conosco. Era pelo contrário, era para aquele povo falar, Moisés, nós vamos também. Nós queremos ser igual a você. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser cheios da presença de Deus. Nós queremos ter comunhão com Deus. Assim como Deus fala com você, fala conosco aqui. E nós vamos obedecê-lo. Mas não. A gente sempre vai terceirizar o nosso avivamento para alguém que está do nosso lado. Estamos sempre esperando a resposta que vem de alguém. Deus pode fazer isso? Faz. Deus faz, irmãos. Não estou falando que Deus não faz. Eu estou falando, é o ideal. O ideal seria que eu e você tivéssemos as respostas de Deus. Seria esse o ideal. Esse é a pessoa avivada. Vamos lá? Eu anotei aqui, acho que uns 4 ou 5 personagens bíblicos que foram avivados, né? Que tiveram as suas vidas razoavelmente em comunhão com Deus, né? 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. Esse versículo é bastante conhecido, né? Eu gosto muito dele. Se um dia eu chegar a esse nível, eu realmente sou uma pessoa avivada. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Encontramos? Amém. Diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Primeiro passo, primeiro sintoma de um homem avivado, de uma mulher avivada, que Deus está com ele, é que Deus está com ele. O Senhor era com ele. Se você já está, né, no caso aqui ele escreveu, o autor que está escrevendo isso aqui, Samuel provavelmente já teria falecido, mas ele está dizendo assim, era com ele, em todo tempo. Samuel crescia. E aí vocês param para pensar, por que Samuel foi um homem avivado, foi um homem cheio da presença de Deus? Porque se você estudar a Bíblia um pouquinho, você vai saber que ele ainda tinha mais 5 irmãos. Mas ninguém sabe o nome dos irmãos dele, nem das irmãs. Por quê? Simples, irmãos, porque Samuel crescia e Deus era com ele. Então assim, às vezes a gente olha um pé de fruta e vê uma fruta grande lá, e aí a gente pergunta, será que a gente pode pegar porque ela é grande? Não, ela tem que estar madura, ela tem que ter um processo. Então, não é porque cresceu que está pronto, ela cresceu, ela tem que estar madura. Então Samuel é o conhecimento, é crescer na graça, porque Samuel foi um menino, um projeto de alguém que era estéril, que não podia ter filhos, e que ela fez um projeto. Você pensa comigo, Samuel foi a coisa mais interessante, um dos personagens mais emblemáticos que você vê na Bíblia. Primeiro, ele era o sonho de alguém. Aí Deus deu o sonho para essa pessoa, para Ana. Aí nasceu Samuel.
Mas o sonho de Ana era só ter um filho. Aí a Ana pegou e devolveu o filho para o Senhor. Então, um avivamento genuíno em nossas vidas, o sonho não é meu, o sonho é de Deus. Qual é o sonho de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu falo sonho, você coloca vontade. Qual é o sonho, o desejo de Deus? Se Deus pudesse usar o nosso termo correto, Deus sonha todos os dias que nós nos achegamos a Ele. É como o pai que sonha todos os dias que o filho cresça no bom caminho. Assim Deus é para conosco. Então, o avivamento na vida de um homem, ele começa na graça e no conhecimento. Esse avivamento ele precisa ser resgatado todos os dias. Samuel, desde que se desmamou, desde a idade, sei lá, dos 3 anos, ele cresceu dentro do templo do Senhor. Ele aprendeu os ritos, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a toda a liturgia do culto. Mas Samuel era uma criança, mas Samuel só tinha um problema. Samuel vivia dentro do templo, crescia dentro do templo, aprendeu todos os ritos naturais que os homens faziam. Samuel só não tinha uma coisa: ele não conhecia a voz de Deus. E quando eu falo de conhecimento, é de você ouvir a voz de alguém e saber quem é esse Deus. Então Samuel cresceu dentro do templo, aprendeu ali desde criança, desde a sua meninice, mas tinha alguém mais importante do que o templo, mais importante do que os atos, mais importante do que toda a cerimônia, que era o dono do templo. Aleluia. Então Samuel estava ali crescendo, estava lá dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo, mas não conhecia a voz de Deus. Se você quer ser avivado, você tem que conhecer a voz de Deus. Por isso que eu falei que muitas vezes nós preferimos que alguém faça o serviço por nós. Por quê? Porque é mais fácil. Porque quando Samuel está lá deitado no seu quarto lá, eu não sei qual é a distância de onde era do quarto de Eli, e Deus chama Samuel, ele vai lá correndo para Eli, correndo para aquele que chamava, e ele falava: Eli, vai dormir, menino, eu não te chamei, você está maluco? E aí ele deitou de novo, e a voz, Samuel, ele ia lá, corria lá na voz daquele que sempre o chamava. E aí até que uma hora o profeta lá, o sacerdote, entendeu: quando chamar você de novo, você fala assim: eis-me aqui, o teu servo ouve. Aí Samuel começou a entender que o avivamento começou na vida dele a partir daquele momento: o teu servo ouve. Amadurecimento. Todo cristão, todo crente que tem um avivamento pessoal, ele é um crente maduro. Ele não cai nessas enrolações, nessas conversinhas que temos por aí. Ele não sai dando pirueta por aí, que a Carol ministrou semana passada. Não sai rindo que nem um maluco. Ele não sai jogando água na cara de todo mundo, né? As bizarrices que se fazem por aí em nome de Deus. Amadurecimento espiritual é quando você tem um avivamento pessoal, é dizer: fala, o teu servo ouve. Aí você começa a entender o que é ser uma pessoa avivada. Mas e para ser uma pessoa avivada, o que eu preciso? Crescer dentro dos padrões de Deus. Crescer dentro do templo de Deus. Quer dizer que se eu viver dentro da casa de Deus o dia todo, eu vou ser um crente avivado? Não. Eu quero dizer que se você viver dentro desses padrões aqui o dia todo, você será um crente avivado. Glória a Deus. Porque esse crescimento, irmãos, crescer significa se fortalecer. Não existe avivamento se você não for uma pessoa fortalecida, né? Mas você pode até começar bem, mas se você não tiver alimento, você vai se esvair pelo caminho, você vai perder as forças, né? Então você tem que ter crescimento, você tem que se fortalecer. E o conhecimento, ele vem de uma forma, do caso como o Tiago descreve, nós estudamos há um tempo atrás: peça a Deus a sabedoria que vem do alto.
Você pode aprender comigo? Talvez. Você pode aprender com a Carol? Talvez. Você pode aprender com o pastor? Talvez. Mas e se Deus quiser te ensinar? Com certeza você vai aprender. Se Deus falar que você vai aprender, você vai aprender. Glória a Deus. Por mais ignorante que nós sejamos, quando eu falo ignorante, é de falta de conhecimento de Deus. Se Deus falar que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Ah, mas eu não quero, esse é problema teu que tem, mas que Ele vai te usar, Ele vai. Nem que Ele tenha que ir lá embaixo, levar você porque quando Deus fala para Jeremias, desce para a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Tem crente que não vai descer, Deus vai empurrar, ele vai rolando para a casa do oleiro. Não tem problema, ele vai chegar lá. Você pode descer andando normalmente, ou você pode descer rolando com tapa de Deus. Aí é uma escolha tua. Avivamento, irmãos, pessoal, ele é uma coisa interessante, que avivamento pessoal é senha, né? Você já deu sua senha do cartão do banco para alguém estranho que você nunca viu na vida? O seu amigo, dependendo do amigo até tem, né? Para sua esposa, se a sua esposa não tem a senha do seu cartão, meu amigo, você está com um problema sério. Fala sério, né? Tem segredo, né? Um dia desse alguém contou um testemunho. Glória a Deus, meu marido me disse que me ama. Aí eu falei, rapaz, eu pensei que a minha vida estava difícil, mas a dessa irmã precisa de mais graça do que eu, porque a pessoa fazer uma campanha de oração para o marido dizer que ele ama, a coisa está séria, né? Então, é uma senha, né? A senha do cartão você não passa, ela é intransferível. Avivamento pessoal também é intransferível, é você e Deus. É a senha que você tem diante de Deus, fala assim, eu tenho um avivamento, né? E Samuel foi o avivamento de uma promessa. Tinha uma promessa para Ana na vida da mãe dele, e a promessa se cumpriu, e ela cumpriu a promessa devolvendo ele para quem realmente era de direito, para quem era o dono daquela vida. Isaías 6, né? Hoje eu pretendo não ser cansativo, né? Como diz como é que é o nome do pastor? Esqueci o nome dele, do presbiteriano. Nicodemos. Eu estava vendo um vídeo dele no Facebook, e ele fala, olha, não acredito quando o pastor fala que está terminando, tá? Ele não está terminando, ele está apenas protelando para você não ficar com raiva dele, mas ele não está terminando. Ele fala, essa é a minha, vou terminar. Se falou isso, esquece, não vai terminar não. Brincadeiras. Isaías 6, versículos 7 e 8. Eu falei do avivamento de promessa na vida de Samuel. Agora eu vou falar de um avivamento que é bem complexo também nas nossas vidas. Isaías 6, o versículo 7 e 8. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada está o teu pecado. Estamos falando aqui do chamado ministerial de Isaías. Se você ler o capítulo 6, você vai ver que Isaías fala, e eu vi o Senhor assentado sobre o trono, as suas vestes enchiam o local, e ele vai dizendo dos santos, dos querubins, dos serafins. E aí, esse arrependimento, por que quando eu falo de avivamento? Porque Isaías até então estava profetizando, povo mentiroso, povo isso, povo aquilo outro, povo aquilo outro. E aí, quando ele chega no versículo 6 aqui, ele diz assim, no versículo 5 ele reconhece, olha, eu estou perdido, eu preciso me encontrar, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Senhor, ai de mim. O avivamento na vida de um homem, ou de uma mulher, ou na vida de uma pessoa, ele só ocorre quando há arrependimento.
sem arrependimento não há avivamento. Nós já falamos isso aqui hoje, há um tempo atrás. Por que a gente fala isso? Porque se não haver arrependimento, eu já vi muitas frases legais por aí, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Meu irmão, se você não arrepender de nada que você fez, você está morando no lugar errado. Você devia estar no céu. Não é possível, né? Porque eu tenho que falar assim, quais são as coisas que eu não me arrependo de ter feito? Porque o que eu arrependo tem bastante. Então, a necessidade do arrependimento é fundamental, porque enquanto nós vivermos uma vida nessa terra, nós temos que nos arrepender todos os dias do meu pensamento, das minhas atitudes, do meu olhar, do meu falar, do meu andar, do meu vestir, do meu caminhar, do meu apalpar, o que eu faço. Quantos de nós já perdemos as contas do que nós pensamos alguma coisa? Fala, meu Deus, não devia ser assim, meu Pai, me ajuda, né? Porque o arrependimento é necessidade. E é engraçado que Deus conta com pessoas que estejam dispostas a mudar. Você está disposto a mudar? Às vezes a gente para assim, é uma pergunta tão boba, irmão. Todos nós, às vezes a gente fala, eu estou pobre, quero mudar para rico. Glória a Deus. Eu estou doente, quero mudar para são. Ótimo. Mas a gente quer mudar a nossa forma de viver para agradar a Cristo? Para agradar a Deus? Para estar firmado na sua palavra? Será que existe esse arrependimento da nossa parte? Falar, Senhor, eu posso fazer mais, não estou fazendo. Eu posso fazer e não estou fazendo. Porque a gente, muitas vezes, nós olhamos o mundo como Isaías olhava. Sabe, todo mundo peca, todo mundo erra, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e vai. Só que nós temos que entender uma coisa, eu estou nesse contexto de mundo ainda, eu ainda não subi para o céu, você também não, porque você está aqui, eu estou te vendo. Então nós necessitamos de ter uma mudança de vida, porque Deus quer usar a nós. Ou você está imaginando que Deus vai mandar um anjo aqui falar para você, meu filho, Deus quer te batizar com o Espírito Santo, ouça a minha voz. Você acha que há necessidade do anjo falar isso para você? Encheios do Espírito e não de algo. Encheios do poder de Deus e não de falácias. Encheios do conhecimento de Deus e não de fábulas. E eu preciso que um anjo venha falar para mim, você precisa se arrepender. Irmãos, eu preciso, eu já sei que eu preciso, eu só preciso tomar coragem e fazer. Porque quando a gente se arrepende, quando a gente traz fala assim, eu quero mudança, eu sei que eu estou errado, eu vou mudar a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir, como Paulo descreve, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, antes trabalha, ele vai dando as características do homem que era perdido, para o homem que vai morar no céu. E aí esse tipo de avivamento é uma coisa interessante, irmãos, porque quando você mudar a sua vida, realmente dizer, e o Senhor tocar na sua boca, pegar a pedra lá viva lá do altar e queimar os nossos lábios, porque Jesus fala que Ele já nos purificou de todo o pecado pelo poder do sangue de Jesus na cruz derramado. Quando esse sangue realmente nós tomarmos posse disso, falar assim, eu quero ter um avivamento na minha vida, eu quero ser um instrumento teu, porque Deus vai falar assim, a quem eu enviarei? E aí você tem que estar limpo, purificado, e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. O que isso, e agora? O que esse tipo de avivamento vai trazer para a tua vida? Muitos afastamentos.
porque você não vai mais concordar com coisas erradas. Então, aquele amigo seu que te convidava para ir tomar aquela cervejinha gelada depois do trabalho, não vai mais, porque você vai falar: meu, agora não bebo, agora eu sou de Deus. Aquele amigo que convidava você para ir para a balada, voltar às 4 horas da manhã: ih, rapaz, não vai dar não, amanhã tem culto, hoje tem culto e vigília no monte, não vai dar para ir não. Então, agora eu sou de Deus. E essas pessoas vão se afastando automaticamente. Não é você que se afasta delas, é elas que se afastam. Ela vai falar: meu, se eu ficar perto desse cara, eu vou acabar ficando igual ele. Então eu não quero, né? E você vai arrumando vai se afastando muita gente. Porque a Bíblia diz aqui, né? Se você ler depois a história de Isaías, do profeta Isaías, ele era um homem de Deus que foi avivado, é o conhecido como profeta messiânico, e morreu cerrado ao meio. Então, não espere que o arrependimento das coisas que você fez vá trazer amigos para você. Ao contrário, vai afastar amigos. Amigos não, né? Pessoas que estão ao seu lado. Porque o verdadeiro amigo é aquele que não te deixa errar. Se você tem um amigo que te apoia nas coisas erradas, esse cara nunca foi o seu amigo, nunca vai ser. Porque o verdadeiro amigo vai falar: não faz isso não, que está errado. Eu até brinco, eu sempre uso uma expressão muito boa do amigo, né? É como você vai com o seu amigo numa churrascaria. Aí você almoça lá, come, depois come de novo. E aí o seu amigo está lá e você olha para o dente dele e tem um brócolis preso no dente dele. Se você for amigo de verdade dele, você vai falar: ó, tem alguma coisa no seu dente. E se você não for, ele que se vira, daqui a pouco eu não vou falar não. Aí ele vai ficar rindo para todo mundo olhando, vai falar: pô, o cara tem um brócolis no dente. E você podia ter evitado isso, falado, ele ia lá no banheiro, tirar, passar um fio dental, qualquer coisa desse tipo. Então o amigo verdadeiro, ele não deixa a gente ser envergonhado. Ele não vai deixar com que nós nos afastemos de Deus, se é o verdadeiro amigo. Esse avivamento, ele traz arrependimento. Toda pessoa que se diz avivada, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento dos seus atos, não pode ser uma pessoa avivada. Eu sou de Deus, mas tem coisas que eu fiz e não gostaria, e eu não me arrependo nunca. Falar, glória a Deus por isso, porque eu conheço muita gente que, se fosse, né, deixa pra lá. Quando a gente fala de avivamento, um outro cidadão muito interessante na Bíblia que nós temos, um jovem, um menino jovem que um dia não é mais jovem, de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler o verso 1. Quem é que já leu o livro de Daniel aqui? Inteirinho. Quem já leu 4 vezes? 2. Quem já leu o primeiro capítulo? Quem já leu o nome de Daniel na Bíblia? Então chega uma hora. Daniel é muito legal, a história de Daniel. E é bom que essa história de Daniel você acompanha lá na escola, né? Não sei se acompanha hoje, né? Porque os alunos de hoje eu não sei. Mas no meu tempo se falava muito da história de Daniel. Babilônia, os assírios, os gregos. Pelo menos quando eu estudei, né? Hoje em dia, eu não sei o que os caras falam na escola. Mas deixa pra lá que parece que não é muito bom, não, porque está todo mundo muito esperto. Amém? Versículo 1. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, quem? Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara ao Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Amém? O avivamento pessoal de uma pessoa, pode ser pessoal, pode ser uma pessoa. O avivamento de uma pessoa, impreterivelmente, ele passa pelo arrependimento. Mas a segunda característica é, ele passa pelo conhecimento da palavra de Deus.
Quando Daniel lê esse capítulo, nós lemos a oração de Daniel. Se você quiser fazer o jejum de Daniel, está aí para você fazer também, é 21 dias, fica de boa. Ele vai tratar, ele vai orar e vai falar assim: olha, pelo que eu entendi, pelo que eu li, a miséria de Israel acabou. Pelo que eu entendi, a prisão de Israel, o cativeiro de Israel terminou. Os 70 anos terminaram. Por que ele está falando isso? Porque ele estava lendo o que? Jeremias 25, capítulo, versículo 11 e 12. Se você abrir lá na sua Bíblia, né, eu acho que foi o pastor que ministrou isso aí essa semana, no dia que eu nasci, né, sobre pode casar, pode plantar a sua vinha, pode comprar, pode negociar, pode fazer o que você quiser. Vocês só vão sair de lá, porque esse período de escravidão é por longos anos, 70 anos. Então, o avivamento, o meu avivamento pessoal é quando eu conheço a palavra de Deus. O genuíno tem que ter conhecimento da palavra. Irmãos, não tem como você sair por aí gritando que nem louco se você não conhece a palavra de Deus. Às vezes você vê as pessoas aí falando um monte de coisa, pregando não sei o que, e aí você fala para ele: você conhece a Deus? Não conhece. Porque se você conhecesse a Deus, você faria o que é correto. O avivamento, quando ele se trata da nossa vida, nós tratando da vida de Daniel, ele começa a fazer a separação entre o joio e o trigo, entre alimentos, entre isso e entre aquilo. Por quê? Porque ele tinha o hábito de ler as Escrituras. Ele tinha o hábito de orar voltado para Jerusalém. Ele tinha o hábito de jejuar. Ele tinha o hábito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque através da sua palavra, do seu conhecimento. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo que você conhecer a palavra de Deus. Glórias a Deus. Não existe, irmão. Tipo assim, eu quero falar de política. A palavra de Deus tem. Eu quero falar. Você quer que eu conte um fato de política que tem na palavra de Deus? Alguém já leu a sucessão do reinado de Davi? Lá no livro de Crônicas, lá no livro de Reis. Aí você vai ver que quando Davi está quase morrendo, já velhinho, quase não parando mais em pé, já estava bem debilitado, né? E aí a Bíblia diz que houve uma divisão. Parte dos sacerdotes ficaram com o filho de Davi, e a outra parte dos sacerdotes ficou com Salomão. E ali havia uma política ali, né? O sacerdote correndo para fazer as coisas para que acontecesse, porque alguém queria tirar o trono lá, né? O filho mais velho de Davi queria tomar posse, e os seus generais de guerra foram todos com eles, né? E deixou Salomão sem ninguém. Mas enfim, aí você vai ver que tem lá um alinhamento político ali de pessoas querendo A, B ou C. Então, quando a gente fala desse avivamento pela palavra, do conhecimento genuíno de Deus, se você falar de conhecimento genuíno de Deus, eu estava vendo assim rapidamente, Daniel passou por 4 reinos. 4. E nos 4 reinos, ele era governador. O conhecimento, irmãos, te faz você ir a lugares mais altos. Não adianta a gente achar, não, você pode ser uma pessoa simples, mas o simples tem conhecimento. Não é você falar rebuscado, você falar palavras que as pessoas, a maioria, não compreendem. Não, é ter conhecimento. Você pode ser simples, mas com conhecimento. Jesus era simples, com conhecimento. E bota conhecimento nisso, né? Então, às vezes a gente acha que conhecimento é falar da terra, água, ar, da terra, água e o ar. Não é, irmãos. Conhecimento é você ter pleno saber de quem é Deus na sua vida, de quem é Deus na igreja, de quem é Deus, qual é o papel do Espírito Santo no mundo, qual é o papel do Espírito Santo na igreja, qual é o papel da oração, qual é o papel da intercessão, qual é o papel da santificação. Isso é conhecimento. E esse conhecimento ele tem que gerar em nós algo que nos coloque
avivados. Porque o dia que vier o cativeiro, você tem que saber que um dia o cativeiro vai acabar. Porque tem muitos crentes que estão no cativeiro e não sabem quando o seu cativeiro vai acabar. Daniel sabia. Daniel foi para a Babilônia novinho, tinha 17 anos. Ele sabia, mas daqui a 70 anos eu estou de volta. Se eu não tiver, meu povo vai estar. Porque eu vou deixar bem lá claro. Eu vou falar, ó gente, 70 aninhos, tá? Vai morrer 2 gerações de gente aí, mas vai voltar. E esse é o que nós temos que entender, né? O avivamento, no caso de Daniel, quando a gente estuda a história de Daniel, você vai ver que ele tinha o espírito de excelência. Toda vez que eu leio isso, eu fico com inveja de Daniel, irmão. É sério. Eu tenho o direito de ter inveja de Daniel. Você também tem. Pode ficar, não tem problema não. É inveja santa, inveja gospel. A gente para ver e fala assim, esse homem tinha um espírito de excelência. Pô, gente, é excelência. O que é ser excelente? Aquilo que não tem dano, aquilo que não tem avaria. É como você comprar, os diamantes dos caras lapidam e deixam eles perfeitos. Excelente. Ele tinha o espírito da excelência. E de onde vem esse espírito, irmão? De Deus? Óbvio. Né? Outra coisa também que nós temos que entender, irmãos, a palavra de Deus, nós aprendemos ela num culto como este, mas as maiores revelações que Deus traz para a nossa vida é no secreto. Você pode aprender e vai aprender muita coisa na comunhão, na congregação, mas você vai aprender as revelações no secreto. Aquilo que você nunca imaginou na tua vida, você já leu, releu, e ouviu alguém lendo, alguém pregando, alguém falando, e você vai chegar na tua casa e falar, hoje eu vou ler um texto bíblico, e você vai abrir lá em João 15, como o nosso diácono leu aqui. Aí você vai ler e falar, meu Deus, essa eu não tinha percebido. Por quê? Porque você não tinha, você tinha lido. Aí, mas quando vem a revelação de Deus, está dizendo assim para você, olha, você, no secreto, é que você vai ter conhecimento das revelações da palavra. No público, na comunhão aqui, você vai ter o conhecimento das escrituras, mas as revelações de Deus vêm no secreto. Você pega a vida de Daniel, quando você olha, ele entra na cova dos leões, política. Os políticos lá sabiam que ele ia mandar nele, ele falou, não, vamos dar um jeito de matar esse cara. Pega ele, joga lá na cova do leão. O que você acha que Daniel ficou fazendo na cova do leão? Alguém parou para pensar? Pergunta bem boba. Alguém já foi no zoológico e sentiu o cheiro da jaula do leão? Alguém já foi no zoológico e sentiu o cheiro da jaula do leão? Sim. Rapaz, eu vou te dizer para você consegue identificar ele daqui lá no Atibaia. Ô bichinho cheiroso. Agora você imagine Daniel, os leões com fome, e Daniel dentro da cova dele. O que você acha que Daniel estava fazendo lá? Orando. Então a Bíblia diz que quando ele entra dentro da cova dos leões, ele não fala, poxa vida, aqui pensamos que ia entrar bife. Não entrou bife, entrou espírito. Leão não come espírito, leão só come carne. E aí Daniel é excelente, um espírito de excelência. Leão olhou para ele e falou, não está no meu cardápio. Esse crente aí não está no meu cardápio. O crente avivado, irmãos, não está no cardápio do leão. Leão gosta de crente carnal. Você quer ver leão adorar, é crente carnal. Poxa vida, bifinho passando. Que beleza, é agora. Ah, meu Deus, né? E a Bíblia diz, quando o rei lá chama ele, ô Daniel, você está vivo? Ele falou, não, a boa mão do Senhor me sustentou aqui, estou tranquilão aqui. E os leões, estão tudo deitados. Não sei não, parece que está com disposição hoje. E a Bíblia diz que o rei fica feliz, né? Tira Daniel de lá, pega os caras que armaram a cilada e joga lá dentro da cova dos leões. Adivinha o que aconteceu, irmãos?
Não doeu nem, só via leão limpando os dentes depois. Tem mais? Manda, porque esses aqui já era. Por quê? Porque leão não come espírito, leão só come carne. Assim como aqueles jovens que estavam na fornalha de fogo. A Bíblia diz que, se você ler a história, né, quando se fala de avivamento, pessoal, eu gosto muito daquela frase dos três, né? Eles olham para a cara do rei e falam: Senhor, numa boa, com todo respeito, mas se Deus quiser matar, a gente morre. Mas se Ele não quiser, a gente vive. Faz o que o Senhor quiser, rei, pode jogar. O rei fica mais enfurecido, fala assim: peraí que eu vou te resolver o seu problema, vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E aqueceu. Aí a Bíblia diz que quando o cara foi abrir a fornalha, morreu. O cara quer jogar ele lá dentro, né? Quando abriu, jogou, ele morreu. Aí eles jogaram os 3 lá dentro. Passando, ele falou: vamos ver, vamos dar uma olhada, né, como é que está a preparação. É como você está lá no forno, lá, você aperta o botãozinho da lamprinha do fogão e olha para ver se está assado o bolo. Mas espera aí, os caras estão andando para lá e para cá dentro da fornalha, mas eu mandei aquecer 7 vezes. Bobinho. Os 3 tinham o fogo do consumidor. Fogo consumidor, irmãos, ali não queima. Fogo consumidor só queima pecado. Por isso que o cara, quando abriu lá, aquele fogo puxou eles. Fogo consumidor só queima pecado, não queima nem as vestes, queima, nem o cabelo, não sapeca nada, fica tranquilo, né? Fica de boa, né? A gente fala isso, né, de avivamento, mas esse é o tipo de avivamento que nos coloca perto de Deus através do conhecimento. Mas nós temos que conhecer e saber que Deus vai nos livrar da fornalha, Deus vai nos livrar da boca do leão, Deus vai nos livrar da cobra, Deus vai nos livrar da espada, Deus vai nos livrar da mulher bajuladora, Deus vai livrar do homem fraudulento, o homem espiritual, né? Em 1 Samuel, capítulo 16, vamos voltar aqui. Tem que terminar aqui, senão a gente não consegue ler todos os que eu tenho hoje para ler. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler o verso 13, bastante conhecido, né, do povo que lê muito a vida de Davi, né? A Bíblia vai dizer assim, ó: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Na minha tradução, em outra tradução que eu tenho em casa, não está apoderar, está apossou de Davi, né? O que é apossar? Tomar posse, tomar para si. Então, a partir do momento que Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus se apossou dele, tomou ele para si. Pensa, né, a gente para de ler a história de Davi. Eu nunca me conformei com a vida dos irmãos de Davi. Se eles eram os mais velhos, eles que deviam estar trabalhando no campo, mas ele tinha responsabilidade. Por que o moleque estava lá no campo, né? Deixaram o menino lá e os 5, sei lá, 6, 8 estavam lá, tudo sentado perto do pai, né? É outra coisa interessante que o verdadeiro avivamento traz na nossa vida é: Deus nunca vai escolher alguém desocupado para fazer a sua obra. O verdadeiro avivamento vem para aquele que está trabalhando, né? Seja lá qual for, seja pescando, seja cuidando de ovelhas, seja fazendo um muro, seja edificando ponte, é esses que o Senhor vai chamar. E a Bíblia vai dizer que quando unge-se Davi, e aí ele vai lá no capítulo 17, depois você lê o versículo 34, e ele conta as histórias dele para o rei Saul. O Saul está lá contando a história do gigante, não vou falar agora de Golias, e ele fala: não, se preocupa não, um dia desse lá veio um leão lá, pegou minha ovelha, fui lá, catei ele pela barba, tirei a ovelha da boca dele, o leão ficou nervoso, veio para cima de mim e matei o leão. Aí ele pega depois e diz: não, outro dia também tinha um urso lá, pegou a ovelha lá, saiu com a minha ovelhinha na boca, fui lá, catei o cajado, desci umas borrachadas no urso, tomei a ovelha da boca do urso, o urso se invocou, veio para cima de mim. Eu falei: agora não, filho, agora não é mais ovelha, agora é o pastor. O
pau no urso, matei o urso também. Então, esse aqui, toda pessoa avivada, toda pessoa que tem um avivamento na sua vida, ela está preparada para a guerra. Não existe avivamento, irmãos, que não seja para a guerra. Aí você fala, nossa, como assim, mano? A nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então o avivamento ele vai te preparar para a guerra, porque tem muito crente dormindo na batalha. Tem muito crente que não está avivado, o inimigo está batendo nele de todos os lados e ele está lá olhando para o tempo. Na hora que o inimigo cansar, ele para. Irmão, o diabo bate no ser humano desde que a terra é terra. Você acha que ele vai parar agora? Então, o avivamento na vida de Davi, ele veio para a guerra, porque quando ele vai, ele vira um homem de guerra. A Bíblia vai dizer que Davi foi um homem de guerra. Ele era um menino que estava no campo cuidando de ovelhas e se tornou um homem de guerra. O avivamento na vida de todo cristão é preparado para a guerra, para a batalha. Você tem que estar preparado para a batalha. E como é que se prepara? Conhecendo a Deus, se enfrentando a si mesmo, se matando a cada manhã, né? Matando a sua vontade, matando a sua carne. E é uma coisa muito interessante, eu acho que foi o pastor que ministrou aqui um tempo atrás, que ele falou que para você enfrentar gigantes, você tem que matar primeiro o urso e o leão. Irmão, tem gente que já quer ir logo para o gigante, vai apanhar. O que isso significa? Você não tem conhecimento, você não tem estratégia. Então você tem que, primeiro mata o leão, depois mata o urso, aí depois você vai para o gigante, porque você está preparado. Você está preparado, você está ungido, você está aí, calibrado para a guerra. Porque enquanto nós não estivermos nesse sentido, é melhor não mexer com o gigante. Senão vamos ficar que nem os filhos do sacerdote lá no livro de Atos. Espera aí que eu vou expulsar o capeta ali. Tem um capeta se manifestando, eu vou lá, deixa comigo. Em nome de Paulo, em nome de Cristo, a quem Paulo prega, eu te esconjuro-te. Já olhou para ele, por quê? Paulo eu conheço, Cristo eu também sei quem é. Quem sois vós? Foi, acho que, o momento mais constrangedor daqueles exorcistas. Saíram pelados, porque o demônio não teve medo deles, não. Irmãos, o demônio morre de medo do crente que é avivado na palavra de Deus. O demônio passa longe do crente que é avivado na oração. O demônio passa longe daquele que tem comunhão com Deus. Se tem comunhão com Deus, você fala em nome de Jesus, sai. Vai sair, porque não é você, é Jesus. Não sou eu, é Jesus. Em nome de Jesus, você vai sair. Senão nós vamos ter que enfrentar nossos gigantes, né? O avivado, ele enfrenta os seus gigantes todos os dias. Cada um de nós temos um gigante para derrubar, todo santo dia. Davi derrubou um só, nós temos um todo dia. Todo dia vai aparecer se levantar um gigante na sua vida. Quando a gente fala de avivamento, o avivamento pessoal, ele traz salvação para a sua casa. Aí você fala, nossa, pensei que era pessoal, mas é então. Quando você lê a história de Atos 6:5, você vai encontrar a vida de quem? A Carol pregou aqui, então não vou nem precisar ler. Ela falou da vida dos 6 homens que foram ungidos lá, né? 7 homens que foram ungidos, né? No meio desses homens tinha um camarada chamado Filipe. Atos 6:5. E ele foi separado ao diaconato, ele começou a trabalhar. E com o tempo ele subiu de cargo e se tornou um evangelista. E ele começou a pregar lá em Samaria e tal. Lá em Atos, no capítulo 21, no versículo 9, a Bíblia vai dizer que Paulo está voltando para Jerusalém e ele resolve passar ali por aquela região. E ele vai e passa um tempo na casa de Filipe. E quando ele chega na casa de Filipe, Filipe tinha suas filhas e todas elas profetizavam. Em outras palavras, todas aquelas jovens eram
servas do Deus vivo. O avivamento, quando ele vem na vida de um homem, né, como na vida de Filipe, que foi para servir e depois para evangelizar, os frutos, o reconhecimento vem na sua casa. Você vai encontrar esses frutos na sua casa, porque eu sou avivado. Eu sou avivado. As pessoas olham para mim, esse cara é de Deus, essa pessoa é de Deus. Aí você fala, e aqueles casos? Irmãos, nós temos casos e casos. Eu estou falando desse caso da palavra de Deus. A palavra está dizendo isso. Quando eu estou avivado, quando eu estou com a minha vida plenamente conhecedora da palavra de Deus, eu vou entender, Deus vai falar. Vou ter um lar restaurado, vou ter uma casa restaurada, eu vou ter uma família restaurada. Se você estuda a história daquele sirineu lá que carregou a cruz de Cristo, eu acho mais legal, porque só fala dele 2 vezes na Bíblia. Uma em Lucas, quando pegaram ele para carregar a cruz, e outra lá em Atos, que diz assim, e Sirineu, aquele que carregou a cruz, ele e toda a sua família serviu a Deus. Aí você fala, carregar a cruz de vez em quando é muito bom, né? Ajuda pra caramba. O avivamento traz um lar restaurado, e você não vai achar que o seu trabalho está em vão. Muitos de nós, irmãos, nos nossos tempos de hoje, nós estamos achando que o trabalho que nós fazemos para Deus é em vão. Porque é um trabalho em vão, ele não traz benefício. Ó Senhor, eu estou fazendo a tua obra, estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo isso, estou naquilo, mas eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo nada. Mas não é para você entender, é para você viver. Porque se fosse para mim entender, irmãos, eu seria psicólogo de Cristo. Não é para mim entender, é para mim viver. Milagre, irmão, você não entende, você não explica, você vive. É assim que crente vive, de glória em glória, vitória em vitória, de combate em combate. E assim nós vamos vivendo. Nós não somos daquele que retrocedemos, nós somos daquele que avançamos, né? E se nós nos retrocedemos, o Espírito de Deus não tem prazer em nós, né? Tem muita gente que é isso. O que é isso? Falta de avivamento pessoal. Minha vida, sei lá, faço parte do departamento, meu Deus do céu. Ou vontade que dá de ir embora, ou vontade disso, ou vontade daquilo. Meu Deus do céu, é isso, é aquilo. Meu Deus. Será que eu estou sendo separado para isso? Minha casa está louvando a Deus? Deixa para lá, fica com você aí. Outro avivamento muito interessante que uma pessoa avivada tem e que passa a não ter mais quando nós encontramos o verdadeiro sentido e significado para a nossa vida. Atos capítulo 7, versículo 52. Por que eu não estou lendo esses aqui não? Porque a Carol leu semana retrasada. Então não preciso ler, que eu sei que está na mente de todo mundo, aí todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Quem me dera fosse assim, né? Atos 7, 52, né? Vai tratar dos últimos suspiros de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de quem? Saulo. Não, é direito, não é só de Saulo, não era só de Saulo. Você deixa o cara meio roubado, né? Do jovem Saulo. Ele não era ameaça ainda, ele era apenas um jovem. Ele ia começar daqui para frente a piorar a vida dele, mas até aí ele era o jovem Saulo, né? Um homem da linhagem de Benjamim, benjamita, estudado aos pés de Gamaliel, o maior instrutor teólogo do judaísmo. Um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, que entendia as escrituras como nunca, mas ele tinha um pequeno problema, assim como muitos crentes: escama nos olhos. Você acha que Paulo enxergava bem? Não, ele tinha escama nos olhos. Ele tinha conhecimento, cresceu aos pés de Gamaliel, que tinha toda a sabedoria, tinha uma condição de vida boa, né? Ele fala isso, se você ler a história dele, você vai ver. Não vamos tratar disso aqui agora. Mas ele tinha um probleminha na vida dele. Os olhos dele estavam cheios de escamas. Quando nós lemos a história de Saulo, né? Ele vai para o caminho de Damasco e ele vai ver o clarão e tal, e todo mundo que estava com ele fica apavorado.
Então, quando Paulo vai e tem esse encontro, na realidade ele encontrou a Cristo, mas ele não viu a Cristo, ele ouviu a Cristo, mas não encontrou a Cristo. E quando ele está lá na rua direita, na casa do Simão Curtidor, e aí Deus fala para o profeta: vai lá, Ananias, o Ananias, vai lá, tem um camarada cego, lá na casa de Simão Curtidor, na rua direita, na esquina, tá entendendo? Você vai lá, vai pôr a mão sobre a cabeça dele, vai orar por ele, e as escamas dos olhos dele vão cair. Aí o Ananias, que não era besta nem nada, né, irmão? Não é que nem nós, que muitas vezes vai sem saber o que era, né? Ananias, quem é esse aí, Senhor? Aí Deus fala: um cidadão chamado Saulo. Falou: peraí, espera. Dá pra gente mudar esse assunto, não? Manda outro profeta no meu lugar. Só sabe o que esse cara fez, arrastava pessoas, matava. Aí Deus fala para Ananias: não se preocupa não, só vai fazer o que eu estou te mandando. Esse para mim é instrumento, vai ser vaso. Ele vai padecer pelo meu nome, ele vai entender o que é padecer pelo meu nome. A Bíblia diz que quando Ananias chega lá, ora, põe as mãos sobre a cabeça de Paulo, o que acontece com os olhos dele? Caem-se as escamas de Paulo. Neste momento, Paulo recebeu o avivamento, o conhecimento da palavra de Deus. Através da oração de um profeta, Paulo recebeu o avivamento. Se você ler lá em Atos capítulo 9, versículo 20, você vai entender que foi isso que aconteceu, né? Atos 9, 20. Encontramos? A Bíblia diz aqui que Ananias orou por ele, ele ficou um tempo, e aí está escrito assim: e logo nas sinagogas pregava a Cristo que este era o Filho de Deus. O homem que perseguia, o homem que matava, o homem que fazia barbaridades por causa de uma fé, ele se recebe o avivamento. Ele fala: a partir de agora eu estou dizendo, as escamas dos meus olhos caíram, este é o Filho de Deus, Jesus o Salvador. Glória a Deus. Então, irmãos, o avivamento ele faz com que escamas caiam dos nossos olhos. Sabe aquela coisa que de vez em quando você não enxerga na sua frente? É tão nítido, mas você não enxerga. É tão óbvio, mas a gente não enxerga. E todas as vezes que as escamas caem dos nossos olhos, a religiosidade, a hipocrisia nos torna útil para Deus. Se você quer ser útil para Deus, deixa o avivamento tirar as escamas dos teus olhos. E é o homem que faz isso? Não, é Deus. O negócio está nisso aí. E para nós encerrarmos, agora é sério, Marcos capítulo 14, o verso 35. Nós vamos falar da pessoa que tinha o maior avivamento, que nós já passou nessa terra, que já pisou nessa terra, que já andou por essa terra. O homem que tinha o avivamento, não é que ele tinha, ele era o avivamento. Nós estamos falando de quem? Do nosso amado, inestimável, querido Senhor Jesus. Nós estamos falando de Jesus quando ele sobe para o monte do Getsemane. E eles, Marcos 14, verso 35. Entendeu? Marcos 14, verso 35. Nós vamos pegar Jesus aqui, indo para o Monte das Oliveiras, para o Monte de Getsemane, desculpe. E ele vai subir para o Monte de Getsemane, e a Bíblia diz lá no texto que Jesus estava extremamente angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer com ele em poucas horas, em pouco tempo. E ele fala para os discípulos: ó, eu estou tão angustiado hoje que eu não quero vocês perto de mim. Sabe por que Jesus deixou os discípulos aqui, irmãos, e foi para lá? A Bíblia diz que é a distância de um tiro de pedra, 50 metros. Por que Jesus deixou os discípulos nesse lugar e foi para orar sozinho?
Porque Jesus não queria passar a tristeza, o abatimento e o tamanho da aflição que ele estava para os seus discípulos. Ele falou: eu vou poupar os meus discípulos, se eles verem eu, que sou o Senhor, nessa condição, eles vão desistir. Como Deus nos ama, como Jesus nos ama. E a Bíblia diz que Jesus vai para aquele lugar e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça o meu querer, mas faça a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. O homem que tem o avivamento serve para nossas vidas e não retrocede. A pessoa que está avivada na sua alma, ele não retrocede. Vai morrer, morra em Cristo. Vai viver, vivo para Cristo. Vou cantar, canto para Cristo. Vou chorar, choro para Cristo. Vou me alegrar, me alegro com Cristo. Eu vou viver feliz com Cristo. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da batalha, jamais nos deixe desistir do seu propósito. Quem é avivado, quem está avivado em Cristo, ainda que suba a morte, ele sabe que a morte ali é um pequeno passo para a vida eterna. Então Jesus falou assim: eu sei que vai doer, eu sei que isso vai ser doloroso para a minha vida, eu sei que isso vai ser... Desliguei. Eu sei que... Eu sei que isso vai ser triste, eu sei que isso vai ser cansativo. Só preciso de uma coisa, mas eu sei de uma coisa: eu sou uma pessoa avivada e o meu Pai não vai me desamparar. Aleluia. Então, a partir de agora, eu vou morrer, mas eu sei para onde eu estou indo. O avivado é esse, irmãos: eu morro, mas eu sei para onde eu vou. Aleluia. Se você sabe para onde você vai, você é uma pessoa avivada. Eu tenho medo da morte. Eu não tenho nome. Eu tenho medo da vida, da morte. Morreu, glória a Deus por isso, foi para o céu. Aleluia. Quem morre, né? Glória a Deus, foi para o céu. Então, irmãos, vamos ser pessoas avivadas. Lembrando que esse avivamento, ele é pessoal, intransferível. O avivamento de Cristo foi intransferível. Ao contrário, o único avivamento que foi transferível foi de Cristo. Porque ele avivou, o próprio avivamento, ele avivou a muitos. Aí a Bíblia vai dizer que no nome dele, todos aqueles que creem jamais perecerão. Aleluia. Jamais. Então, se nós cremos no Senhor, jamais vamos perecer. Amém?